Bom dia pra você. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Começando mais uma semana maravilhosa, semana que promete, hein? Semana que com certeza Deus já nos deu como vitória. Essa semana vai ser de vitória pra você, pra mim, pra todos nós. Só vitória. Você crê nisso? Eu creio muito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Já vamos orar. Como sempre nós fazemos, como sempre nós temos aqui o nosso costume, vamos meditar na palavra de hoje, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32. A palavra diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Bom, esse trecho da palavra do Senhor nos mostra uma história que é muito conhecida por todos, que é a construção do bezerro de ouro. Nessa época, Moisés tinha se retirado ao monte, porque Deus tinha o costume de falar com Moisés no monte. Deus tinha o hábito de separar Moisés, não é à toa que Moisés subia sempre sozinho, separar Moisés para falar com Moisés no monte. Monte é um lugar sagrado e Deus realmente fala. Só que nós temos que ter a certeza de que o monte, para nós estarmos lá, é necessário estar em completa intimidade com Deus. Moisés tinha essa intimidade. Moisés tinha acesso ao Santo dos Santos. E aí o que aconteceu? Moisés subiu para falar com Deus. Josué ficou no meio do caminho. Arão ficou lá embaixo tomando conta do povo. Porque Arão era o braço direito de Moisés. Arão andava, acordava, vivia o tempo inteiro com Moisés. Tudo que Moisés recebia de Deus, Moisés passava primeiro para Arão. E ali os dois juntos trilhavam um belo caminho diante do Senhor, ajudando o povo, auxiliando o povo. Mas nessa história existia uma diferença muito grande entre Moisés e Arão. E essa diferença nada mais é do que a visão. Eles tinham uma missão a se cumprir. Eles tinham uma missão, que era levar o povo para a terra prometida, que era levar o povo para a sua casa. Porém, no meio do caminho, se percebeu que, embora eles tivessem uma missão, a visão dos dois não era a mesma. Enquanto Moisés procurava fazer tudo aquilo que Deus mandava, enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, Arão ouvia a voz do povo. Existe um péssimo ditado no mundo, um ditado horrível que eu discordo totalmente, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, nunca foi. O povo fez com que Arão pecasse e construísse o bezerro. O povo entregou Jesus e pediu Barrabás. Portanto, esse ditado é totalmente errado. E eu quero perguntar para você hoje: qual voz você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do povo? Quem tem sido o seu bezerro? Qual tem sido o seu bezerro? O que tem te afastado de Deus? Qual é a sua visão? Será que o seu líder tem uma visão, você tem outra? Será que a sua família está com uma visão, você tem outra? O que tem acontecido?
Você já parou para analisar? Você já parou para pesquisar, para se buscar aí dentro de você a resposta? Se autoexaminar? Essa é a diferença. Eu, como pastor, eu tenho os meus líderes. E a visão da minha igreja, esse ano, a visão, o trabalho que nós estamos exercendo, ela é a missão da igreja. E todos os líderes do Brasil e do mundo, onde existe uma igreja Casa da Bênção no mundo, todos partilham da mesma visão. O que os meus líderes falam, eu acato, e sucessivamente todos os líderes do mundo fazem a mesma coisa. Porque nós temos uma visão. Nós temos uma missão a cumprir. E nós não podemos ser como Arão foi. Displicentes, não vigiar e depois pecar e cair por causa de simplesmente ouvir a voz que não era a voz de Deus. Às vezes você precisa ouvir a voz de Deus e deixar de ouvir a voz dos homens, deixar de ouvir a voz dessas pessoas que estão colocando coisas na sua cabeça. Quantas pessoas chegam para você e falam um monte de coisas que não tem nada a ver? Você escuta e você não escuta a voz de Deus. Quantas pessoas têm tirado você de cabeça, te tirado da presença de Deus, porque você tem ouvido a voz deles e não tem ouvido a voz de Deus? Pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não respeitam a palavra de Deus, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que totalmente estão desviadas da presença do Senhor, pessoas que estão o tempo inteiro procurando problemas e defeitos na vida dos outros, mas não querem consertar a própria vida, e tem falado ao seu ouvido, tem falado na sua cabeça, tem te tirado de cabeça. Pare e ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer falar com você. Ouça aquilo que Deus tem para falar com você. Não é um homem, não é um monte, não é a igreja, não é o padre, não é o pastor, não. É Deus que tem que falar com você. Mas Deus só vai falar com você no momento que você buscar intimidade com Ele. No momento que você tapar o ouvido para as coisas do mundo, para as coisas dos homens, para as coisas do povo, e ouvir somente a voz de Deus. Moisés, em momento algum, abriu mão disso. Desceu, quando chegou e viu aquela festa, viu aquela baderna, a primeira coisa que ele fez foi quebrar aquele bezerro. O povo atônito olhava para Moisés e não sabia o que fazer, porque achavam que Moisés tinha morrido. Sabe por quê? Porque Moisés ficou uma quarentena, pasme, uma quarentena, se separando com Deus. Quanto tempo você não vai na igreja? Há quanto tempo você está proibido de ir na igreja? Há quanto tempo você não tem um encontro com seus líderes? Há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Sabe por quê? Porque você está separado em quarentena. Qual é a diferença de você para Arão? Você tem dado ouvido para o povo ou tem dado ouvido para Deus? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo entramos na tua presença, Senhor. Peço a Ti que o Senhor venha abençoar a nossa vida, abençoar a nossa semana. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir os ouvidos espirituais do Teu povo. Que eles possam, meu Pai, ouvir a Tua voz. Que eles possam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Tape, meu Pai, os ouvidos de cada um para as coisas do mundo. De cada um para as coisas do povo. De cada um, meu Pai, para falsos profetas. De cada um, meu Pai, para pessoas que não querem o bem deles, mas têm colocado, meu Pai, vomitado, meu Pai, palavras no ouvido deles, que eles têm seguido outros caminhos. Pai amado, abençoa, meu Pai, essa família, abençoa esse casamento, abençoa, meu Pai, essas crianças, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, esse trabalho. Abençoa, meu Pai, essa semana, e que essa semana
seja uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de graça, e que nós possamos, meu Pai, ter as Tuas mãos estendidas sobre nós, que Teu Espírito Santo esteja conosco 24 horas por dia, e que nós possamos simplesmente abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, e ouvir e receber aquilo que vem do Senhor para nós. Obrigado, Jesus, por tudo, te agradecemos e entregamos nossas vidas, nossas famílias nas Suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado, minha amada, paz, saúde e prosperidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho, largar o seu joinha e compartilhar essa mensagem com aquela pessoa que você ama, que você quer bem. Que Deus te abençoe e um ótimo domingo para você.